E vamos rir dos corintianos após a goleada do Palmeiras sobre o Bragantino 5-1. Palmeiras avassalador no Allianz Parque de virada. E olha a cara dos corintianos, tudo chorando após a goleada do Palmeiras. Os gols do Verdão marcados pelo Bruno Fux. Vitor Roque fez 2, Felipe Anderson fez 1 e o Flaco Lopes também marcou o dele. Com essa vitória, o Palmeiras se isola ainda mais na liderança agora com 61 pontos. Vamos reagir aos corintianos, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Golaço Brasil, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Palmeiras ganhou de novo, galera. Palmeiras ganhou de novo, galera. O Palmeiras pegou um gol. E eles fizeram 5. Palmeiras pegou um gol. E os caras fizeram 5, meu irmão. Não tem condição de negócio desse não, cara. Esse Palmeiras não vai perder mais, vai-te embora, meu. Vai-te embora até o Vitor Roque, cara. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Acaba 2025. Acaba 2025. Eu não aguento mais esse time, velho. Que esse Abel Ferreira vai no vestiário? O que ele faz no vestiário? Pelo amor de Deus, o que as câmeras não pegam no vestiário? O que ele faz com esses caras? Ele dá alguma vitamina, alguma bomba, Red Bull. O que é que ele dá para esses caras no vestiário? Palmeiras entra no segundo tempo. Amassa os caras, velho, amassa. Virou contra o São Paulo, virou contra o Bragantino agora. Contra o Juventude foi 4. O time do Palmeiras fez 3 gols contra o São Paulo, 4 contra o Juventude e 5 contra o Bragantino. São 12 gols em 3 jogos. Pelo amor de Deus. O que deram pra esse Flaco Lopes e pra esse Vitor Roque? Os caras não param de fazer gol, velho. Bragantino, o que foi? Acabou o energético no primeiro tempo, Bragantino. Acabou o energético no primeiro tempo. Tomou só uma latinha de Red Bull. Não deu pra durar 90 minutos. Pelo amor de Deus, cara. Alguém para essa porcada, pelo amor de Deus. Acabou! Acabou! No Arengerês nas Parque, conta comigo! Palmeiras 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, Palmeiras 4, Palmeiras 5! 5-1 no Bragantino é goleada, todo jogo no estádio do Parque, os caras só ganham de goleada, velho! Entrega as taças logo, entrega a taça do Brasileirão, entrega a taça da Libertadores, entrega a taça pra tudo pra esses caras, velho! Ninguém consegue ganhar desses caras! 5-1, passaram o caminhão em cima, um caminhão cheio de porco, aquela manada de porco, só aquele enxame de porco, dentro do caminhão cheio de arroba de porco, passaram por cima dos linguiceiros sem dó. 5-1, Abel, o senhor é um apelão, o senhor tem uma BMW verde da cor dos alienígenas, da cor dos aliens, botar esse periquitão Messi pra jogar no segundo, pra que fazer isso? Apelão! Apelão! E você que tá assistindo agora, tá falando, cadê a musiquinha? Cadê a... Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do time lazarento! É o time do pacto! Porque algo acontece naquele vestiário. Tinha que ter VAR, é dentro do vestiário. Botar um VAR lá dentro pra ver o que acontece. Um VAR Cumba! Vou criar o VAR Cumba pra ver o que acontece, que não é possível! Olha a cor da BMW do cara, vocês não veem que tem sinais, há sinais e ninguém vê! Há sinais, gente do céu, percebemos, mas ninguém vê! Faz 5 anos que eu falo isso e ninguém vê! Acabou o Brasileirão, acabou, velho, acabou!
Acabou, os caras param de golear. É o melhor futebol do Brasil. Ninguém bate esses caras, velho. O campeão brasileiro 2025 venceu mais uma. A gente até tenta se iludir, mas não dá pra bater de frente com esse time, cara. Olha só o que fizeram com o Bragantino. Pegaram o pequeno de Bragança, colocaram entre os dedos e apertaram como se fosse nada. E aqui só restou o farelo do que um dia foi uma equipe. Mas como é que foi esse apavoro? O Bragantino começou vencendo o jogo contra o Palmeiras. Aqui eu já tava desconfiado. Eu até ensaiei uma esperança, mas eu lembrei que do outro lado tá o campeão brasileiro. Aí não tem pra ninguém. Porque o Palmeiras conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e no segundo tempo meteu mais 4. O Vitor Roque no segundo tempo meteu 2-1, depois o Felipe Anderson meteu o terceiro. O Lionel Flaco Lopes meteu 4-1 e o Vitor Roque meteu 5-1, decretando a goleada. Eu queria, gente, acreditar que existe a competição, mas a verdade é irremediável. O Palmeiras já é campeão. Eu tentei torcer, eu tentei ser contra, eu tentei secar, mas não tem condições. O Palmeiras não perde esse campeonato pra ninguém. Ai, mas o Flamengo tá vencendo o Botafogo e se vencer o confronto direto vai ficar empate e ponto. Ainda que o cenário seja esse, eu não acredito que o Palmeiras vai perder nenhum jogo desse campeonato mais. Pode anotar aí, Palmeiras não tropeça mais. Ai, mas o Palmeiras pode empatar contra o Cruzeiro, perder pro Flamengo, ou pode tropeçar contra qualquer... Não pode, meu irmão. É o Palmeiras. Não existe nada nesse planeta, no universo ou no plano espiritual que faça o Palmeiras tropeçar nesse campeonato mais. Pode aceitar de agora, o Palmeiras já é campeão. Tenham sido meio atropeladas, porque esse time aí, ele nasce não a escolha de jogadores, mas o fato do futebol aparecer desse jeito, meio de uma hora para outra, após a crise na Copa do Brasil. É isso que acontece. Teve jogo com o Ceará, que o Palmeiras ganhou de virada, com gols meio polêmicos. O jogo do Ceará foi o primeiro jogo após a Copa do Brasil. Exato. E foi o primeiro jogo no segundo tempo desse jogo em que ele escala a dupla. Exato. O Flaco entra. O Vitor Roque era titular, o Flaco entra. Até então, o Palmeiras jogava, e isso o Gustavo já mencionou aqui de maneira muito pertinente, em função das características do Estevão, e era quase que uma obrigação, qualquer que fosse o treinador, os outros jogadores, os companheiros, você tinha uma pedra preciosa que determinava um certo posicionamento e um certo jeito de atacar. E você, como treinador, o Abel fez isso, surfou a onda Estevão enquanto foi possível, enquanto ele esteve aí. A partir do momento que ele foi embora, o Abel teve que buscar saídas, mas é óbvio que um treinador desse nível e um time desse nível já tinha dentro da sua cabeça algumas possibilidades muito claras. Ele não deixou para pensar em, como eu vou atacar agora que o Estevão não está, no dia seguinte ao Estevão viajar. Não funciona assim. Então, a grande mudança do ponto de vista tático, de maneira bem simples, o Palmeiras passou a jogar com um ataque por dentro, com esses dois jogadores que são tão efetivos e surpreende demais o leque de ferramentas que o Flaco Lopes começou a mostrar. Ele deixou de ser um jogador para receber bolas pura e simplesmente. Ele é um cara que sai da área, dribla, faz assistência, se posiciona, se desloca para que haja espaço para os demais. E o Palmeiras mostra um entrosamento atualmente que é surpreendente. É surpreendente, porque houve muita reclamação, houve muita crítica dizendo, olha, esse time aí, o Abel recebeu um monte de jogador, gente grande, graúdo, o Palmeiras mudou o perfil dos contratados, né? O Andréas, o próprio Vitor Roque, o Felipe Anderson atrás, que era um jogador que tinha muito mercado na Europa, optou por vir ao Brasil. Aliás, hoje fez um tremendo gol, um gol de muita técnica. O futebol dele está aparecendo também a partir do momento em que o Palmeiras mudou o seu jeito de jogar e ele tem mais companhia. Paulinho, que até a gente nem fala mais, né? Porque um jogador que vai aparecer quando tiver tudo bem com ele em relação à recuperação da cirurgia, a parte física, somente no ano que vem. E aí é uma equipe muito, muito insinuante, muito perigosa e muito eficiente. Hoje o nível de eficiência foi absurdo também, de novo, algo que eu já falei, mas que o Abel sempre cobra. Então, assim, esse encaixe de equipe, né? Aquela coisa, seria esse o melhor elenco que o Abel comandou? Isso é uma resposta teórica. Sim, esse é o melhor elenco que o Abel comandou. Adianta alguma coisa ser assim se o time em campo não reflete essa ideia? Adianta pouco. E, na verdade, adianta para criticar o técnico, porque aí a culpa terá sido dele. Olha o que o Palmeiras está fazendo num momento muito sensível da temporada, tanto para a Libertadores
quanto para Campeonato Brasileiro. Pois é, o Abel com o seu plano, e por mais estranho que possa parecer, saiu o Endrick e saiu o Estevão, e hoje o Palmeiras joga melhor sem esses dois jogadores. Não que o Palmeiras não quisesse ter esses jogadores. É claro que é muito melhor você ter craques, e ainda mais craques na sua equipe. Mas o que o Palmeiras consegue fazer, o que o Abel consegue fazer com o Palmeiras sem esses dois atletas, com a saída deles e ainda assim conseguindo performar, é impressionante. E é muito sobre o jogo coletivo, sobre a mudança de função, né? Então, ele estava com os desfalques de data FIFA, então ele escalou de fato 3 zagueiros mesmo, deu saída de bola nos pés do Bruno Fux, que cometeu o pênalti, fez o primeiro gol, conseguiu fazer a bobagem, não foi intencional, claro que não, e logo depois se redimir. O Andrés numa função mais de 5, de novo, como foi no duelo contra o Juventude. O Palmeiras sofreu no jogo de hoje pelo seu lado direito de marcação. O Red Bull Bragantino encontrou bastante espaço para jogar pelo seu lado esquerdo, com o Capixaba, com o John caindo por ali. Até saiu o pênalti, quando estava 0-0 ainda, o Red Bull Bragantino teve alguns cruzamentos, a bola aérea levou alguns perigos para o time do Palmeiras. Mas depois do gol, e também me chama a atenção, onde falava sobre o repertório do Flamengo para construir a vitória, o repertório do Palmeiras para construir a virada, né? Porque o primeiro gol do Palmeiras sai de uma bola aérea. O segundo gol sai de uma bola meio espirrada, né? O Murilo tentou chutar, sobrou para o Vitor Roque. O terceiro é lindo. Do terceiro para frente, o gol sai de construção. Então o Palmeiras usou repertório para construir a goleada, e foi mais uma atuação muito plástica, né? Eu falava aqui sobre o melhor Palmeiras que a gente viu. A comparação é com o de 2022, que foi o melhor ano do Palmeiras, tecnicamente falando, nas mãos do Abel. Aquele time jogou num nível muito alto por mais tempo do que esse time. Mas o que o Palmeiras vem jogando após a eliminação para o Corinthians da Copa do Brasil, essa sequência, em termos de teto, é o teto mais alto. É por isso que, no meu entendimento, é o futebol mais... E não estamos falando de 2, 3, 4 jogos, estamos falando de uma sequência aí de 2 meses, mais ou menos, de o melhor futebol que o Abel conseguiu fazer esse time jogar. Um futebol muito coletivo, potencializando muita gente. O Alan veio do banco hoje e entrou bem demais no segundo tempo da partida. Então foi uma vitória categórica. Só não digo que é uma vitória de campeão, porque o concorrente é um time plenamente capaz de desbancar o Palmeiras nessa sua arrancada impressionante. Melhor Palmeiras da era de quem? Abel Ferreira. Vamos ouvir o homem? Imediatamente. Fala, Abel. Dá o play. Trazer aqui agora as estatísticas da partida da vitória do Palmeiras sobre o Bragantino, goleada 5-1. Posse de bola, o Palmeiras teve 62% e o Bragantino 38%. Gols esperados, 2,94 do Palmeiras, 1,13 do Bragantino. Total de chutes, 26-6 para o Palmeiras. Chutes no gol, chutes certeiros, 12-2 para o Palmeiras. Chances perigosas criadas, 5-2 para o Palmeiras. Escanteios, o Palmeiras teve 8 e o Bragantino 3. Impedimentos, o Palmeiras teve 2, o Bragantino 1. Passes completos, 452 do Palmeiras, 255 do Bragantino. Tá aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.